Olá, gente! Bem-vindo a mais um episódio do Amor Simples de Doar podcast. Hoje a gente está aqui com a Tailane, que vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Mas antes disso eu queria me apresentar. Meu nome é Luiz Domingues, eu sou presidente e fundadora da Associação Brasil-Irlanda, uma associação voltada para os profissionais aqui. Então com certeza a sua história vai ajudar muitos profissionais aqui no nosso querido país verde. Conta a sua história pra gente, Tailane, como é que foi? Bem, obrigada pelo convite. Eu descobri o câncer há mais ou menos, com 35 anos, câncer de mama, em maio de 2023. Comecei o tratamento entre quimioterapia, fui para quimioterapia, que foi em meados de julho de 2023, terminei o tratamento em outubro do ano passado, 2024, incluindo aí quimioterapia, cirurgia e imunoterapia. Então, tem pouco tempo que eu voltei para o mercado de trabalho, né? Eu voltei oficialmente para o mercado de trabalho em agosto do ano passado. O resumo seria mais ou menos esse. Sim, então vamos destrinchar um pouquinho essa história. Então, no começo, você estava trabalhando numa empresa multinacional? Como é que era a estrutura da empresa? Uma empresa pequena? Era uma empresa pequena, eu trabalhava numa empresa pequena, como recrutadora também. Só que minha opção, assim, no princípio eu achei que eu conseguiria trabalhar e seguir o tratamento. Então, só que o médico disse assim, não aconselho você a seguir o tratamento e trabalhar porque você não vai conseguir. Só que eu achei porque eu ouvi de outras pessoas, outros pacientes que conseguiram trabalhar enquanto estavam fazendo tratamento, só que eu não consegui. Então, realmente, a melhor opção antes de eu seguir com isso foi dar interrupção aí, suspender o meu contrato nesse caso, né? Sim. Então, como a empresa não tinha a possibilidade de eu ter ali um sick leave, minha opção foi parar de trabalhar e entrar com benefício do governo, que eu tinha, graças a Deus, eu tinha contribuições necessárias para conseguir ter acesso ao benefício doença. Sim. Então, minha opção foi realmente me afastar e conseguir dar entrada nesse benefício doença. E foi difícil dar entrada nesse benefício? Não, você saber, verdade, pelo menos, até a informação, ter acesso à informação? Assim, você tem que ser uma pessoa muito sagaz, porque nem sempre a informação vai cair no seu colo. Então, você tem que correr um pouco atrás para entender como é que funciona. Mas a aplicação é online. Então, assim, eles encaminham eles fazem uma carta, o hospital faz uma carta, encaminha para o governo. Então, na verdade... Illness benefit? Isso. Tá. Então, você consegue ter esse benefício, mas aí você tem que fazer a aplicação online, porém tem que ser certificada pelo seu médico e tudo mais. Então, assim, só que você também tem que ter uma certa quantidade de contribuição para ter direito a ter esse benefício. Que aí é mais ou menos 240 euros por semana. Sim. Não é muita coisa, não chega nem a um salário mínimo. Na verdade, é o máximo. Né? Inclusive, eles podem ali te dividir em diferentes camadas para receber o benefício. Não necessariamente você vai receber tudo. Sim. Então, esse é o máximo, é o teto mesmo que eu consegui, porque é de acordo com a minha contribuição. Então, é o Illness Benefit, no máximo, de 250 mais ou menos por semana, mas existe algum outro benefício, alguma outra coisa que o governo... A princípio seria o benefício de auxílio-doença enquanto você está trabalhando. Sim. Então, a princípio seria esse. A não ser o benefício... como se fosse uma aposentadoria, né, por invalidez, se você, no caso, não tiver como retornar ao trabalho, você pode também solicitar essa aposentadoria, digamos assim. Entendi. E, então, assim, pensando na tua história desde o começo, de que quando você descobriu, você estava nessa empresa pequena, então, menor, vamos dizer assim, eu perguntei isso porque, às vezes, se é uma empresa muito grande, ele já tem políticas maiores, benefícios maiores, né? Por isso que eu perguntei. Então, assim, nessa empresa menor, e aí você descobre, entra pro benefício, por quanto tempo? Eu entrei, assim que eu comecei a me tratar, eu já solicitei o tratamento, que foi mais ou menos a mesma... Foi tudo muito perto, assim, eu suspendei o contrato, eu fiz a minha
comecei meu tratamento, tudo mais ou menos ali em 15 dias foi quando as coisas começaram a se resolver. Sim. Então aí realmente eu me ausentei, não tinha como eu trabalhar realmente. De fato, a ficha caiu quando eu tava no tratamento. Foi bem difícil, então pra mim eu tive que ficar tentando realmente só me dedicar ao meu tratamento. Foi exatamente o que eu fiz. E aí, ano passado, em janeiro, foi minha cirurgia, mas ali em meados de maio, foi quando o médico já disse assim, você pode tentar voltar à sua rotina normal de trabalho. Só que na minha mente, eu esqueci de mencionar que em janeiro, mais ou menos ali perto da minha cirurgia, no momento ali, chefe, disse que a empresa ia fechar. Olha! Então não tinha como voltar pro trabalho. Caramba! Para aquela empresa especificamente. Então o contrato foi finalizado, então realmente eu não tinha o que fazer. Mas eles estavam te dando apoio, assim, por mais que tenha acontecido isso com a empresa? Não. Ninguém apareceu. Nesse momento ninguém apareceu, nem para dar suporte ou enfim. E aí minha opção foi, eu não vou me preocupar com isso agora, não é o momento. Eu vou focar aqui com o restante do tratamento que eu tenho que seguir e vou verificar isso, né? Depois. Então, ali mais ou menos em maio, foi quando o médico disse assim, Tailane, talvez seja a hora de você começar a voltar à sua rotina. Então, foi ali mais ou menos que eu comecei a voltar a ver o que estava no mercado de trabalho para mim. E aí eu comecei a fazer aplicação, meu cabelo voltando a crescer, né, porque eu realmente perdi o cabelo, meu cabelo começando a crescer, e aí eu disse assim, meu Deus, como é que será? Eu vou ficar um pouco apreensiva, porque a minha imagem, como é que vai parecer? Será que as pessoas vão desconfiar? Quando eu começar a fazer entrevista, como é que eu vou me apresentar? Será que eu me apresento como a pessoa que se afastou por ter doença? Vai aparecer no currículo esse gap, como é que eu vou... Você já estava prevendo todas essas... Exatamente, porque eu analiso todas as situações. Você já era dessa área também, então você imagina. Então, ser recrutadora meio que me trouxe, assim, como é que eu vou abordar isso aí, como é que eu vou trazer isso, sendo paciente oncológico, tendo esse background de recrutadora, como é que eu faço, como é que eu trago isso. Então, pra mim foi um ponto muito interessante de ver esse meu posicionamento, né, porque... Como candidata agora. É interessante isso. Então, você nunca tinha pensado antes, assim? Nunca entrevistou alguém com câncer antes, ou que passou por isso? Você nunca teve nenhum tipo de observação pontual, assim? Não que realmente eu tenha encontrado. Então você aprendeu vivendo. Literalmente. Então, que coisa. Na minha mente, assim, eu tava ali preparada para as perguntas. Só que aí às vezes também, como brasileiro aqui no país, a gente traz um pouco disso de tentar achar que todo mundo vai perguntar sobre o gap. E eu acho que aqui é um pouco mais flexível em relação a isso. Porque eu acho que no Brasil, acho que as pessoas são muito mais preocupadas com esses períodos longos entre empresas. Acho que aqui tem um pouco mais de facilidade e flexibilidade com relação a isso. Claro que a gente tá falando aqui de empregos corporativos, né? Sim. Então eu não posso falar que, por exemplo, eu estaria pronta para voltar para o trabalho se o meu trabalho fosse um trabalho braçal. Provavelmente não. Sim. Então, tudo isso faz diferença. Então, assim, o que eu tô tentando trazer aqui é a minha experiência, né? Não, claro. Porque realmente vai variar de acordo com o que você tá fazendo. Então, eu acho que o privilégio... Existe um certo privilégio em ser um trabalho corporativo, onde eu não precisaria de uma adaptação muito grande no meu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia de mama, elas não vão conseguir executar trabalhos braçais como antes. Então, elas precisariam de adaptar ao trabalho, né? O trabalho precisaria ali realocar essa pessoa para um trabalho que não fosse tão forçado, tão braçal. Então, querendo ou não, o trabalho corporativo traz um pouco dessa flexibilidade de você se recolocar com certa facilidade. Então, para mim, voltar a buscar emprego foi, tipo assim, como é que eu faço, como é que eu abordo, né? Eu me questionando ali. Então, para mim, eu consegui trazer
quem mencionava, quem me perguntava, dizia assim, não, eu precisei me ausentar para resolver problemas pessoais. Então essa era a chave que eu trazia. E vou ver aí que se eles compram essa ideia, porque eu não me sentia à vontade de me expor, e eu acho que o ponto máximo foi que eu não queria que o câncer me definisse. Sim. Então eu queria que eles me vissem como profissional. Eu não queria que eles me vissem como uma pessoa que teve câncer procurando emprego. Eu queria que o que transcendesse, fosse a minha carreira, o que eu tinha de experiência, a profissional. Exato. Então, que ainda tá ali, né? Até mais forte, né? Exatamente. Então, pra mim, eu acho que esse foi o ponto mais importante, assim, eu trazer essa reflexão, né? Do tipo assim, eles não precisam saber disso. Sim. E eu acho que as pessoas têm que entender isso, que elas não precisam, elas não deveriam se importar. Não deveriam mesmo, exatamente. Com isso. E aí, trazer essa eu acho que quando alguém questiona o seu gap, eu acho que você não tem que se preocupar com o que a outra pessoa está dizendo. E eu acho que aqui a gente tem um certo privilégio também, de novo, com relação à aceitação. Eu acho que na Irlanda é mais fácil de você explicar. Você chegou a fazer entrevista no Brasil? Não. Remoto, alguma coisa assim? Não. Apliquei tudo pra aqui cá, mesmo. tudo aqui. Então, eu me senti como se fosse recomeçando, sabe? Voltando a procurar emprego. Era uma nova pessoa também procurando emprego, né? Totalmente. Com muito mais visão. Eu acho que antes eu não me valorizava como pessoa, tanto quanto depois do câncer. Sim, e eu acho que eu consigo reconhecer meus pontos fortes muito mais hoje do que antes. E eu consigo trazer isso muito mais evidente numa entrevista do que mais confiante, antes, né? Mais confiante. Sem medo de que vão estar pensando. Exatamente. Imagino. Exatamente. Então, era isso que eu queria passar. Então, minha busca por emprego nem demorou tanto assim. Se eu for analisar, com o gap que eu tinha de quase 1 ano, demorou aí, eu comecei aí no final de maio, eu consegui emprego, começar a trabalhar, porque eu consegui emprego na metade de julho. Então foi aí 2 meses. Que bom, então em agosto eu comecei a trabalhar. E teve alguma pergunta do GAP nessas entrevistas? Quantas entrevistas mais ou menos assim? Eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 entrevistas. Então a última que foi a que eu fiquei, você conseguiu. Que eu consegui trabalho, assim, ela não abordou em nenhum momento, ela nem se preocupou, foi coisas completamente assim, não tinha muito a ver com esse fato. Só que eu queria passar pra ela isso, sabe por quê? Porque, assim, eu sabia que eu precisaria continuar atendendo a médicos. Ah, sim. Então, assim, embora não seja necessário eu não precisaria falar de fatos pessoais, eu achei importante a transparência. Sabe por quê? Porque eu acho que a longo prazo, se por algum motivo ela soubesse, eu queria dar esse voto de confiança mesmo antes que isso acontecesse. Então, 15 dias depois que eu comecei a trabalhar, eu chamei ela para conversar, a minha chefe, e eu disse a ela, olha, queria te explicar o motivo de um gap no meu... Eu disse que eram motivos pessoais, mas eu queria explicar o porquê. E aí eu falei para ela, e aí ela falou assim para mim, fico feliz que você tenha contado pra mim, mas você não precisaria ter falado pra mim. Eu disse assim, é porque eu não queria que o câncer me definisse, por isso que eu não falei pra você. Sim. Eu queria que você me visse com a profissional que eu sou, independente disso. Sim. Eu disse assim, porque pode ser que algumas pessoas comecem até a perguntar. Então, ou eu vou ter que ir para médico, ir para consulta, porque paciente oncológico ainda... Tem que ser o câncer, tratamento. Você ainda segue as suas revisões, né? Então, assim, eu precisaria que ela entendesse esse lado da paciente também. Então, acho que... Só que eu fui muito abençoada nesse caso, né? Porque ela também foi uma pessoa super acolhedora. Que bom. E ela se mostrou preocupada com isso. E ficou muito feliz de eu ter compartilhado também. Que bom. Então, acho que foi um resultado, assim, muito interessante. E com certeza. Acho que o resultado disso também foi a minha visão como recrutadora ter mudado também. Isso que eu ia perguntar. Pois é.
Com certeza a sua visão mudou, você mudou como pessoa, como você disse, né? Devem ser várias camadas da sociedade que ficam ali, com todos nós aqui, né? Existem essas camadas. Sim. Mas a gente estava conversando até ali fora, antes disso, da gente começar a conversar aqui, que parece que essas camadas caem, né? Essa preocupação excessiva em relação a como a aparência e tudo mais. Então, realmente, quando você vai para entrevista, você vai você mesmo, né? Sou eu mesmo. E a gente tem que aprender a tirar essa camada também, né? Ter essa força também. Eu tô aprendendo muito com você aqui. Que a gente sempre mantém essas camadas ali travando a gente, né? Mas olha, muito obrigada por ter contado a sua história. Eu sei que não é fácil, né? Ter câmeras olhando pra você, a gente falando aqui. Sim. Mas assim, muito obrigada. Se você puder deixar uma mensagem, não só pra associação, mas obviamente pro grupo, pras pessoas que estão assistindo. Como é que as pessoas que estão com medo aí, descobriram um câncer agora, que estão com medo de perder o trabalho, ou de não encontrar um trabalho, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pra eles com o que você aprendeu? Eu acredito que minha visão como recrutadora mudou a partir do momento que hoje em dia eu já não encaro. E antes eu tinha um preconceito de olhar para ali um gap e eu ficava assim, o que essa pessoa estava fazendo? E hoje me trouxe essa sensibilidade de tentar entender que nem todo gap é simplesmente porque a pessoa foi desleixada, irresponsável. Então, assim, não tenha medo de tentar, sabe? Não tenha medo de continuar. Você não precisa se expor, né? Se você não quiser, por motivos pessoais, expor, porque é um conteúdo extremamente sensível. Você tá ali com... E nem todo mundo vai encarar da mesma forma. Quem tá do outro lado vai encarar da mesma forma. Isso. Então, mas se mantenha confiante em relação ao que você tem de potencial como pessoa. E eu acho que tudo que é seu encontra o caminho para chegar até você. Então, se for para ser seu, será seu. Se não for, Deus com certeza vai colocar as pessoas certas no caminho para você encontrar aquilo que for seu. Então, eu acho que é continuar confiante e neste caso, assim, se aceitar, conhecer quem você é, principalmente, para poder demonstrar para os outros exatamente isso. Para você mostrar para os outros quem você é. E você acreditar nisso, sabe? Então, isso. Eu acho que esse é o ponto-chave, assim. Exatamente. Muito bom. E eu queria deixar uma mensagem aqui para você que é recrutador, para você que é gerente, que você tem essa mania, talvez, aí de perguntar o gap no currículo. O problema não é seu. Você não tem literalmente nada a ver com a vida das pessoas. Porque o que aconteceu nesse gap foi a vida que aconteceu. E a vida é muito pessoal. Não tem nada a ver com profissional. Então, por favor, parem de perguntar sobre o gap. Por favor. Então, mais um episódio aqui pra vocês. Deixe comentários. E muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.